que esses símbolos desapareçam de uma vez por todas de nossas cortes, por exemplo. Essa é uma discussão que já deveria ter sido resolvida há mais de um século atrás, quando a Constituição de 1891 estabeleceu a separação entre Estado e Igreja. Inexplicavelmente, porém, as cartas que se seguiram ao texto de 1891, em vez de avançar, recuaram no que diz respeito à laicidade do poder público. O grande escândalo é a Constituição de 1988, que, contrariando a tendência histórica dos países desenvolvidos e os mais elementares ditames do bom senso e da administração responsável das verbas públicas, reintroduziu o ensino religioso nas escolas da rede oficial. Podemos até debater também sobre isso. Deixemos, porém, a evolução do direito constitucional brasileiro um pouco de lado e nos concentremos na questão dos símbolos religiosos em espaços públicos. Os defensores da permanência de crucifixos se dividem em duas categorias. Aos que tentam justificá-la recorrendo ao argumento de que a maioria da população é cristã e que os que veem na simbologia um apelo a valores éticos universais. Nem todos os cristãos são entusiastas do crucifixo. Algumas denominações protestantes o consideram um caso acabado de idolatria. Não é esse, contudo, o ponto central. Subjaz a esse raciocínio da maioria uma concepção profundamente errada do que seja o Estado democrático. A vontade da maior parte dos cidadãos é, por certo, um elemento importante da democracia, mas não é absoluto nem incondicional. Ou teríamos de considerar a Alemanha nazista uma nação democrática, pois Hitler ascendeu ao poder pela via do voto. Maiorias servem para decidir quais serão os governantes e representantes em pleitos majoritários. Também podem definir o destino de propostas legislativas que sejam submetidas à consulta popular. Mas seu papel acaba mais ou menos por aí. Os direitos das minorias encontram-se protegidos pela Constituição, mesmo contra a vontade da maioria e de eventuais governantes. Até mesmo as ideias dos que não compõem a maior parte se fazem representar no parlamento através dos partidos de oposição. O segundo argumento de que o Cristo crucificado tem um valor que transcende a esta ou aquela religião e se reveste de caráter ético universal é um pouquinho mais sofisticado do que o anterior, mas também me parece insuficiente. Em termos estritamente objetivos, a cruz foi um dos métodos de execução mais populares entre os séculos 6 a.C. e 4 depois de Cristo. Era utilizada por romanos, persas e egípcios, entre outros povos ansiosos, para livrar-se de seus criminosos. Bem, se alguém ousasse propor que as paredes de nossos tribunais fossem adornadas por forcas, guilhotinas ou cadeiras elétricas, provocaria a justa indignação de boa parte da opinião pública. Ora, nós deixamos de ver a cruz como um instrumento de execução apenas e justamente porque ela se tornou o símbolo maior do cristianismo, caráter que lhe é indissociável. Ainda que se queira pregoar que ela representa também padrões morais, observados por todas as religiões, tese que precisaria ser provada, essa seria uma característica absolutamente secundária diante do peso religioso que a imagem adquiriu. E o direito de todos a espaços públicos livres de proselitismo religioso deveria ser autoevidente. Bom, ao contrário do que muitos podem pensar, isso é algo que importa mais para o crente membro de grupo ou seita minoritários do que para ateus e agnósticos. Bom, eu diria o seguinte, nós que não acreditamos num ser superior, ou que julgam essa uma questão indecidível, e aí eu estou assumindo, tendemos a considerar imagens religiosas como uma manifestação supersticiosa, uma excentricidade no máximo.
Já um judeu ou muçulmano praticantes podem ver na figura do Cristo crucificado um símbolo de opressão e morte. Não se pode dizer que eles não tenham boas razões históricas para pensar assim. Aliás, a posição da Igreja Católica em relação ao laicismo tem algo de esquizofrênico. Enquanto ela se bate pela liberdade de culto, que pressupõe a não interferência estatal, em países como a China e nações islâmicas, segue oficialmente condenando de forma duríssima a separação entre Estado e Igreja, com termos como tese absolutamente falsa, erro perniciosíssimo e em alto grau injurioso para com Deus. Quem o afirma é a encíclica baixada pelo Papa Pio XII, 1903-1914, em 1906, como resposta à lei francesa, que retirou os privilégios de que o Vaticano gozava no país. Até onde pude apurar, tal encíclica jamais foi revogada ou atualizada, o que torna sua posição aquela oficialmente abraçada pelo catolicismo. É claro, meus amigos, que não cabe a mim ensinar os padres a rezar, mas é logicamente complicado defender a pluralidade quando se é minoria e a unidade quando na situação inversa. A contradição é verdade, se dilui, se tem como pressuposto, como o faz o catolicismo, que existe apenas uma religião verdadeira. Essa, contudo, é uma lógica absolutamente não democrática e que pode levar à intolerância. Cabe aos Estados democráticos refutá-la, não apoiá-la. Não acredito, entretanto, que se deva recair no outro extremo, como o vem fazendo a França. O país que concebeu e cultivou a separação entre Estado e Igreja anda exagerando. Em 2004, o parlamento gaulês emendou a lei do laicismo de 1905 para proibir a utilização de símbolos religiosos ostensivos em espaços públicos como escolas. O alvo eram os véus utilizados por mulheres muçulmanas. Mais recentemente, o presidente Nicolas Sarkozy vem falando em banir as burcas. Vejo aí um outro erro de interpretação da natureza do Estado democrático. Se há uma liberdade fundamental a defender, é a de que os indivíduos devem ser livres para possuir uma identidade, seja ela religiosa, política, sexual ou filosófica, e expressá-la de forma pacífica. O Estado existe para servir os indivíduos em sua busca pelos que os deixe felizes ou os realize, não para colocá-los a serviço de um ideal de sociedade forjado por meia dúzia de políticos, ou padres, pastores, ou pregadores, seja lá quem for. Eu sei que demorei um pouquinho com esse texto aí, mas foi até uma maneira de provocar o debate, aprofundar mais o debate. Eu levanto essa questão do Estado laico. Quem vai começar? O doutor Roberto, o doutor Hermes Dutra? Doutor Roberto. Eu acho que tu colocaste muito bem o tema. Não é? E começando pelo final da tua manifestação, Milton e Hermes. Para os ouvintes terem uma ideia, só para, desculpa me interromper mais uma vez, o doutor Roberto Loré, juiz de direito, propôs, né, aqui no Rio Grande do Sul, ao Tribunal de Justiça, doutor Hermes Dutra e os nossos ouvintes, que fossem retirados os crucifixos, né, das repartições públicas, não só do tribunal, né? Não, eu diria não só crucifixo. Quando a pessoa coloca o debate, olha, quer tirar o crucifixo, muitos ouvintes, muitas Sim. pessoas, a gente percebe, puxa, mas tem alguma coisa contra a Igreja Católica? E de fato não é disso que se trata. A questão é o símbolo religioso. Independentemente de ele representar a Igreja Católica, ou a Umbanda, ou uma religião muçulmana, ou, né, qualquer símbolo religioso. Esse é um aspecto bastante importante do debate. Mas eu gostaria de começar, como dizia, pelo final da tua apresentação, justamente tu mencionaste o caso da França, não é? Sim. Onde há uma restrição à liberdade religiosa. E isso é muito importante, né? Porque também eu costumo participar de alguns programas, alguns debates, e o que eu vejo, por vezes, é uma pessoa talvez que não pôde assistir todo o debate, né? Ou apenas uma parte dele, talvez, ou não compreendeu bem e através de outra interpretação,
acaba se equivocando, né, nas conclusões sobre o que é laicidade. E acabam pensando muitas pessoas que laicidade é o oposto de religiosidade. Algumas pessoas pensam que ou tu é religioso, né, por exemplo, ou tu é católico, ou muçulmano, ou, né, ou tu pratica uma outra religião, ou tu é laico, como se fossem opções excludentes. Sim. E o que eu gostaria de salientar é que é muito pelo contrário. Né? A pessoa pode perfeitamente ser um católico fervoroso e ser radicalmente laico. A pessoa pode ser... É possível, doutor Hermes Dutra, ser um católico fervoroso e estar com o Estado laico? Não, primeiro eu quero protestar. Eu assim, sei, vem paulado em cima de mim aqui. Não. Primeiro, tu me põe aqui a debater com um juiz que já tem um livro escrito sobre essa questão. Não, ele é um estudioso sobre o Estado exatamente. laico. Não, mas isso eu acho que só enriquece Claro. enriquece o debate, e a mim, inclusive, vou aprender muito. Eu levantaria algumas preliminares. Assim, eu acho que, em primeiro lugar, a sociedade, ela para se organizar, Sim. ela tem que achar valores comuns. Se ela não fizer isso, ela não consegue se organizar. Estávamos esse dia ouvindo um debate sobre nudez na praia. E aí disse o apresentador assim, mas é tão bonito ver uma mulher de seios de fora. Eu acho isso belíssimo. Mais lindo ainda do que mais nobre, é uma relação sexual. Agora, por isso nós vamos permitir, assim, no lado está eu, a minha esposa, está você, a sua filha, você, a sua sogra, e está um camarada transando no nosso lado. Não. A sociedade, ela se organiza e faz uma média, porque ela nunca vai conseguir efetivamente regras ou formas de convivência que contente a todos. Vai ter aquele que gosta, olha, eu prefiro ficar pelado aqui, prefiro transar com a minha esposa, ou com a minha namorada, ou com o meu namorado. Então eu acho que a sociedade, ela para se organizar, ela realmente tende a achar uma média de valores, infelizmente. O que ela não pode, e isso que eu acho às vezes uma confusão em democracia, né, que a maioria é tudo, não é. A maioria, a democracia, para mim, o valor essencial dela é garantir o direito da minoria. Garantir a sobrevivência da minoria, garantir o valor da minoria. Isso eu acho essencial. Bom, feita essa revoada em relação a essa questão, eu queria, como católico, só fazer algumas colocações em relação ao que tu falaste. Assim, eu acho que a igreja, nós na igreja, quando rezamos, eu sou católico, sou um católico chamado praticante, em todos os sentidos, né? Nós rezamos assim pela igreja santa e pecadora. Por quê? Porque a nossa igreja é composta de homens, e o homem, na nossa concepção, ele é pecador por natureza. O mal está à porta. Justamente a nossa luta é conseguirmos evitar o mal e fazer o bem. Quer dizer, exercermos o bem, e nós acreditamos através dos ensinamentos de Cristo, enfim, mas outras religiões fazem a mesma coisa, ou até melhor do que nós, baseado em outros ensinamentos. Eu não sou daqueles que acham que a minha cadeira no céu está garantida por eu ser católico. Longe disso, eu vejo pessoas não cristãs que têm um espírito de uma das virtudes teologais da igreja, que se chama, que é a caridade. Eles são muito mais caridosos do que eu, e não são cristãos e não são católicos. Quer dizer, então, né, vamos deixar bem claro isso aí. Agora, a nossa igreja, ela, talvez por uma herança, ela sofre muita injustiça. Se fala, um padre faz uma coisa errada, se cai de pau em cima dele, ele tem que cair. Só que qualquer um de nós faz coisa errada. Só que nós é considerado normal fazer coisa errada. É normal. Prende-se um ladrão, vai prender um ladrão ali, o cara roubou. Tá? Se um juiz rouba, ele vai ficar uma semana na manchete. Por quê? Porque se espera que o juiz não faça aquilo, porque estudou, porque se preparou, porque não deveria fazer. Então assim é com a igreja também. Então a igreja católica às vezes sofre algumas injustiças, eu ouço muito, às vezes até me dói um pouco, mas eu acho que isso também é uma forma de provação. Quanto à laicidade, eu vou te dar um exemplo, até vou aproveitar uma hora dessa e levar lá na minha sala para tu ver. Na minha sala eu tenho uma imagem de Nossa Senhora com o menino Jesus no colo, que eu comprei no Oriente Médio. É uma cópia, né, natural, de um quadro, aquele tipo ícone, assim, eu acho... A sala é restrita sua? Sim, ou é sim. de... Não, é onde eu trabalho, sim. Eventualmente chegam pessoas... Eu estou com aquela... Porque eu acho muito bonito aquilo ali. Então, amanhã depois, eu vou parar de trabalhar, vou me aposentar, já estou quase. Depois tu me convidou, eu fiquei pensando assim, bom, eu disse, vou levar o quadro, vou levar. O quadro é meu, comprei, paguei com o meu dinheiro.
Mas eu pensei assim, e se o que ficar no meu lugar me pedir esse quadro? Eu só acho que eu vou dar. Acho que até, na minha visão de evangelização, eu vou dar para ele se ele me pedir. Eu acho que eu colocar o quadro, não estou causando mal a ninguém, ao contrário, estou tentando até, eventualmente, se fosse o caso, transmitir uma mensagem. Eu não vejo mal nenhum. Agora, acho que ninguém pode me obrigar a pôr o quadro ali. Acho que não. Realmente, eu acho que o Estado ele é laico. Há uma divisão. A Constituição brasileira diz que há uma separação Estado e Igreja. Agora, há uma realidade social que nós não podemos esconder em função, digamos assim, das nossas ideias. Nós não podemos ignorar isso aí. Que é, por exemplo, essas imagens, a imagem do Cristo crucificado, os nomes das coisas, porque não é só o crucifixo. Eu, infelizmente, não li o senhor Luiz. Se eu soubesse, teria lido antes, até para poder a gente ampliar o debate. Eu não sei se o senhor só fala no crucifixo ou não, eu não li. Então, mas veja, não é só o problema do crucifixo. São outra série de coisas. A cidade de São Francisco de Assis, por exemplo, uma cidade, tem o nome de São Francisco de Assis. A escola, na minha cidade, tinha uma escola, como era o nome? Escola, não era nem católica, escola... se for católico, teria problema. Uma escola pública lá, que era, se não me engano, o bispo Thomas, que foi um grande bispo da igreja episcopal, e que a comunidade, na época, não sei quem foi, entendeu de pedir à autoridade competente que desse o nome daquela escola a esse bispo, porque queriam homenagear. Então, essas coisas, senão, nós não podemos ignorar. Nós podemos até achar que é errado. Olha, não deve ter um crucifixo. Só para, se me permite, doutor Hermes, doutor Roberto Lorena. Só para focar o debate, é que não me parece que haja nenhum movimento para mudar o nome da cidade de São Francisco, ou como eu já ouvi também, não é o seu caso aqui, mas eu já ouvi na rua, vamos derrubar o Cristo Redentor. Não é disso que se trata. É por isso eu disse, vamos começar pelo final da apresentação, que é justamente a liberdade religiosa que tem que ser respeitada. O que é histórico, o Cristo Redentor é um exemplo disso. É um elemento que tinha um contingente religioso e hoje passa para o plano cultural. Não é? E mesmo, pelo menos... Quem lhe passou essa informação do Cristo Redentor? Até porque esses dias eu comentei com o doutor Hermes. Eu comentei com o doutor Hermes e o doutor Hermes até disse assim para mim, ô Milton, se tem que tirar os crucifixos das salas e não sei o que, eu vou sugerir que tirem o Cristo Redentor, que é um espaço público. Não foi que o senhor me colocou? Espaço público. Mas é aí que eu quero chegar. A imagem do Cristo Redentor. É aí que eu quero chegar. Como alguém sério como eu, que estuda esse tema com profundidade, com seriedade na academia, né, vem para o debate, eu estou discutindo o símbolo religioso, especialmente na escola pública, no Tribunal de Justiça, no espaço, no edifício público do Estado. Porque é uma questão... Repartições públicas. Porque o que colocou o doutor Hermes, e eu faço coro com ele nesse sentido, é preciso que nós tenhamos numa sociedade valores comuns. Não é? E o cristianismo, ou o catolicismo, ainda mais especificamente, não é um valor comum da sociedade brasileira. Ele é um valor da maioria da sociedade brasileira, mas não de toda ela. E isso eu acho que fica bem, eu acho que o doutor Hermes colocou muito bem esse aspecto, trouxe esse aspecto, valores comuns. Então eu poderia citar aqui vários autores, não vou a isso, mas o que acontece? É preciso então, para que a sociedade compartilhe valores comuns, que hajam espaços de neutralidade religiosa. Por que isso? Porque se nós dissemos, vamos tentar encontrar valores comuns, aí tu vai para o espaço público, por exemplo, um tribunal de justiça ou uma escola pública, a escola pública ainda é melhor o exemplo, porque é o espaço de formação da nossa sociedade. E aí tu encontra a predileção manifestada do Estado por uma determinada religião, uma crença. Por exemplo, a Assembleia Legislativa tem uma capela na entrada da Assembleia Legislativa. O senhor acha que está errado isso? É evidente que está. Então, o que acontece? Mas o que eu quero deixar claro no sentido de focar o debate, doutor Hermes, é que e assim eu diria, do meu campo, da laicidade, onde eu trabalho com pessoas, poderia citar o Observatório de Laicidade, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, poderia citar uma ONG, para não ficar só no campo acadêmico, né? A ONG Brasil para Todos. Eu jamais ouvi a proposta, vamos derrubar o Cristo Redentor, vamos mudar o nome da cidade de São Paulo. Agora, o que eu tenho visto, infelizmente, é que muita gente do campo religioso, eu não quero aqui generalizar, eu não estou aqui também fazendo uma provocação para o Dr. Hermes, não é o caso dele, mas justamente pegando o gancho do que ele falou, traz essa questão. E aí eu acho que assim, até não tratar com seriedade esse tema. Porque essa proposta nunca veio do campo de quem defende a laicidade. Mas o senhor está me fazendo uma injustiça, que eu tenho que obrigação de corrigir. Eu disse que não é o seu caso. Não, mas é que porque eu falei em São Francisco de Assis, por exemplo, me ocorreu, disse, nós temos... com isso, na verdade, eu justifiquei esta questão de uma herança cultural que nós temos. São cidades com nome, nem me lembrei de São Paulo, podia ter estado, mas me lembrei de São Francisco de Assis, porque a minha rua que eu morava, que fica aqui a 2 quadras aqui de baixo,
é a rua São Francisco de Assis. Eu tive a felicidade de ser juiz de direito em São Francisco de Assis, do lado do Alegrete. Eu sou de Cacequi, eu sou né? de Cacequi, ali perto, ali, é verdade. Eu tive a felicidade de ser jurisdicional lá. E nós cacequienses, quando queríamos ficar ricos, a gente ia para São Francisco de Assis para casar com uma filha de fazendeiro. Que Não, eu fiz essa colocação assim porque eu entendi o que o senhor quis dizer, mas é que a forma como o senhor disse parece que eu estava dizendo que não, na verdade não. Eu acho que o debate não deve ser levado também nessas querelas, assim, porque eu até acho que desqualifica o debate. Exatamente. Então eu diria assim. Mas não é o nosso caso. Mas o que eu gostaria de ouvir, que não ficou claro para mim, não sei se para o ouvinte ficou ou para o Milton, é exatamente qual seria a posição do Dr. Hermes, né, no sentido de um símbolo religioso, e seja qual for, esse é um aspecto importante, como eu disse, não é? Não se trata aqui de atacar essa ou aquela religião. Não, mas se tirar o crucifixo, vamos colocar outro, eu vou ser contra também. Exato. Qualquer símbolo religioso. Não, eu não seria contra. Não, eu não seria contra. Eu confesso que eu não vejo mal nenhum em colocar um crucifixo, ao contrário. Eu, como disse, dei o exemplo da minha sala aqui, eu trabalho num local público, na Assembleia Legislativa. O senhor é contra, então, esse procedimento do Estado laico de retirar as imagens? Eu sou contra que se obrigue a botar e sou contra que se obrigue a retirar. Ah, bom. É isso. Aí o doutor pode me perguntar assim, mas então quem vai dizer se devo ou não devo botar? Esta é uma boa pergunta, que essa democracia, inclusive, sempre, a famosa do guarda da esquina, né? Vai indo, mas quem vai dizer, afinal, isso aí? Eu até reconheço que é um bom campo para discussão. Agora, o que eu acho, não é que eu ache errado, o que eu acho que não concordo, doutor, é que haja esta proibição. Esse problema da França, por exemplo, agora, que o senhor salientou aí, eu estava hoje pensando nisso aí, e eu acho que realmente proibir o véu, não tem que proibir. Eu acho que foi... mas ele, tu colocaste, mas o doutor também comentou. Acho que proibir o véu... Eu comentei no sentido de que também é um absurdo. Eu acho que não tem que proibir o véu, mas veja bem, eu estava falando com a minha esposa antes de vir para cá, mas o problema da burca já é diferente. Porque aí tem um problema de segurança, porque a burca, a pessoa não se identifica quando anda. Então aí já nem se trata de uma questão de se é um símbolo religioso ou não. Deixa eu colocar assim, por exemplo, alunos que chegam numa escola e o professor diz, eles chegam na escola, para que tenhamos um bom dia hoje, vamos rezar uma Ave Maria ou um Pai Nosso. Eu acho que não deve fazer isso. Se for uma escola religiosa, sim. Eu acho que uma escola leiga não pode fazer isso. Escola pública, não falando, né? Sim, escola, eu acho. Não, numa escola pública eu acho que não. Numa escola religiosa, sim. Aliás, nem fazem hoje isso. Aliás, deveriam fazer, as católicas deveriam fazer, mas nem não fazem. Mas numa escola pública, eu estudei numa escola pública, me lembro que se rezava, mas eu realmente, eu acho que é por quê? Porque no momento que você manda o aluno rezar, o judeu que está ali, o muçulmano que está ali, quer dizer, aí a criança vai se sentir tremendamente excluída. E só vou fazer um pequeno ganchinho aqui, em relação a também esse problema do ensino religioso, que você meteu um pau aí, acho que também um pouquinho não merecido, esse pau que você deu, Milton, porque o ensino religioso, na verdade, ele vai ensinar todas as religiões, não é um ensino católico. Ensino católico, não, se quero ensino católico, vou colocar o meu filho numa escola católica. Quem quer um ensino judeu vai colocar no colégio israelita. Quem quer o evangelho, coloca no colégio evangélico. Agora, o ensino religioso eu acho de uma necessidade na escola pública, como é necessária a matemática, a sociologia, ou então incluí-lo numa dessas matérias. Mas estudar religiões, mostrar para as crianças quais são as religiões, como são, como funciona, eu acho isso, eu não vejo mal nenhum, isso é o contrário, eu sou plenamente a favor. Não, eu me regozijo, fico muito feliz com a postura do Dr. Hermes, né, no sentido de respeitar esse espaço da escola pública como um espaço neutro, só no sentido de que ele explica que não seria ensino católico, mas um ensino religioso. Lamentavelmente, doutor... O senhor acha que nenhum deles deve existir? Não, eu entendo que não. Eu entendo que isso aí seria muito mais vantajoso. Nenhum tipo de religião? Na escola, não. Na escola. Nem particular, nem pública. Sabe por quê? Não, a particular eu respeito. É uma instituição religiosa. Sim, ela é... Mas de ensino, ela vai lá, a pessoa sabe de antemão. Fez a opção. A questão é assegurar para o aluno, né, vamos dizer, porque 90% dos nossos alunos de ensino fundamental estão na rede pública. Não tem dinheiro para pagar, ou fez uma opção política, mas normalmente não tem dinheiro para pagar uma instituição privada. O que acontece? Como é que fica nessa questão do ensino religioso se os pais da criança são ateus? Não tem fé, não acredita em Deus. A criança vai para a escola e é ensinada a religião. Mas ele não vai fazer, veja bem, aqui, aí também eu acho que reside uma pequena confusão em quem defende o ensino religioso. Nós não defendemos
como é que chama? Proselitismo religioso. O proselitismo é vedado na Constituição. Nós ensinamos, desculpe, nós defendemos é que se ensinem religiões. É isso aqui, o ensino Veja religioso. bem, doutor Hermes, E aí o problema do ateu realmente, mas eu acho que até poderia se ensinar o ateísmo também, qual é o problema? Eu acho que se fosse para dar uma visão de. Milton, Mas eu não o vejo. processo dos doutor Hermes para debater comigo, mas nós estamos concordando. Não, mas eu não estou entendendo esse isso debate que ele- aqui. isso Que que ele- debate maluco que eu resolvi isso que fazer. ele falou agora, o ponto eu- e contraponto do eu- Estado laico, estou eu aqui agora. Então eu vou provocar os dois. Só deixa Eu vou concluir- acabar deixa eu provocando os concluir dois. Um raciocínio aqui, por favor. Não, nisso eu fico muito feliz, porque eu tenho insistido nesse aspecto. Se é para fazer esse ensino, vamos dizer, religioso, para dar uma visão geral, tem que também incluir o ateísmo, que é uma Claro, possibilidade. mas A pessoa eu- não é obrigada a acreditar nisso, naquele Deus. Exatamente, Pode não acreditar em nenhum. exatamente. Mas eu tenho uma notícia muito triste para lhe dar, doutor Hermes. Diga. Infelizmente, de público aqui. É que a Igreja Católica assinou um acordo com o É Estado isso que eu ia brasileiro, tocar com o Vaticano, presidente Lula. onde não se trata mais Com o de ensinar presidente ensino religioso, mas sim ensino católico na escola pública brasileira. E isso aí eu acho que ambos concordamos que é um Não, equívoco. não concordamos, porque o senhor não é assim. O presidente Lula assinou no Vaticano. Eu, isso. como Está sendo debatido na Câmara agora. vai ser aprovado ou não pelo Congresso. Como sou católico, eu acredito na inspiração do Espírito Santo. E hoje entrei num site e casualmente li um trechinho sobre isso, exatamente nessa parte. Ele transcreveu ali o artigo e o parágrafo que trata disso aí. O artigo diz assim: o ensino agora não me lembro assim, da doutrina católica e outras, não me lembro como é, e outras denominações, está expresso ali, não é só católico, e outras denominações. Aí agora, por que ele pôs católico? Ele podia pôr ensino todas as religiões, poderia realmente, ele pôs católico e outras, está escrito, está expresso ali. Porque é um tratado, e vou lhe dizer também, tem divergências quanto a isso aí, quanto ao problema do Vaticano ser Estado. Não, do Vaticano ser Estado, mas isso aí é uma realidade que não pode. Eu acho que o Vaticano não podia botar outra coisa. Se é ele que está fazendo um tratado, olha, botar a minha religião e as outras, mas consta as outras. Não faça essa injustiça. Consta as outras. Não, eu não estou fazendo injustiça. Consta as outras. O que acontece Está escrito. Não, eu sei que está escrito, eu tenho aqui na minha frente, pois é. eu posso ler, mas a questão não é que está escrito outras. Quem é que vai providenciar as outras? Voltamos àquela iniciativa. Quem vai definir isso aí? Isso. Eu acho que aí é o papel do Congresso, do órgão, como é que se diz, que os conselhos de educação. Então, o que acontece é que o Estado brasileiro, quando faz um acordo bilateral com o Vaticano, com a Santa Sé, com a Igreja Católica, deixando todas as outras instituições religiosas de fora, negocia e trata só com essa, ele estabelece um tratamento privilegiado, onde ele assegura para a Igreja Católica que vai providenciar o ensino do catolicismo, e aqui quem vai providenciar é o Estado. Exatamente, o Estado está Não é a igreja que vai providenciar ensino religioso, não. O Estado está se comprometendo às suas expensas, com o seu dinheiro, ensinar a doutrina católica, eu diria, se reportando, Milton, as constituições primeiras do Arcebispado da Bahia, de 1707, não, o tratado fala ele especifica as católicas, as outras quais são? As outras? Mas então, por que muito melhor do que isso seria ter feito, então, fazer, no caso do Brasil, não um tratado, uma aliança com a Igreja Católica, mas então uma lei sobre liberdade religiosa? Até concordo com o senhor, mas o que está aí em discussão, doutor, é isto. Então, é que eu acho que também, às vezes, os que são contra incorrem num erro assim de meio que minimizar isso aí. O Vaticano é um Estado, queiramos ou não, gostemos ou não, ele é um Estado. Eu lhe disse pessoalmente, até não gosto muito da minha igreja ser Estado, mas infelizmente é uma realidade que existe, é um Estado e como tal acertou, e poderia ter posto só católica, eu até acho que poderia também. O Vaticano eu acho que poderia. Agora, o que não cabe é o Estado brasileiro privilegiar uma religião em detrimento Sim, das mas demais. aí eu acho que os nossos representantes, que em tese deveriam ser representantes de toda a sociedade, tratariam de sanar isso aí. Agora, o acordo não fala que é só católico. Mas eu, em momento algum, eu disse que fala que é só, eu disse que fala que é católica. Então, quando o senhor diz que fala que é católico, parece que os outros não estão. Ele fala especificamente católico, além de outros. O senhor tem o texto aí, leia para mim não expressar o texto errado. Não, a questão não é essa, doutor Hermes, a questão é que as outras estão sendo tratadas de modo vago, impreciso, indefinido, especificando o católico. Então, o que acontece? Como eu digo, não deveria ter feito um acordo com a Igreja Católica, deveria ter, então, um Congresso legislado sobre a questão. Isso eu acho que aí infelizmente... Mas, Milton, eu só não quero que fique a impressão, então por isso eu vou... Deixa eu colocar para os nossos ouvintes aqui que, se quiserem participar do programa com opinião ou crítica, o Dr. Hermes Dutra, Dr. Roberto Loré, juiz de direito, Dr. Hermes Dutra, coordenador hoje da bancada do PP na Assembleia Legislativa, um homem estudioso que conhece bem, né?
essa área que nós estamos debatendo aqui, que é com relação ao Estado laico. O doutor Roberto tem obras já em defesa das liberdades laicas, juiz de direito do Tribunal de Justiça. Pode enviar as mensagens de textos para 94 11 0640, 94 11 0640 e o e-mail do programa caminhodosol@bandrs.com.br. Estou recebendo vários e-mails, pois não? E vários só para deixar claro, o que pode parecer assim, eu não quero pessoalizar o debate. Sim. Até eu digo, eu até me congratulo com o doutor Hermes, todas as pessoas que eu debati até agora, uma pessoa que se mostra com um espírito mais democrático, mais aberto, né? E é um não, eu realmente sou sincero em me congratular com ele nesse sentido, porque às vezes a gente pensa, e de ambos os campos, né? Sim, eu ia dizer, se encontra pessoas às vezes que são como elas são. Mas o que eu queria esclarecer é que isso não é uma posição meramente pessoal minha. Eu gostaria de trazer para o teu público algumas manifestações de algumas instituições. Porque é importante dizer que essa concordata, esse acordo entre o Brasil e o Vaticano, que está no Congresso Nacional, com pedido de votação de urgência, ele não foi debatido ainda com a sociedade brasileira. Mas começou a vazar alguma informação e alguma discussão. Por exemplo... Deixa eu só colocar aqui, doutor, só para atender dois ouvintes, porque senão vai ficar muitos torpedos e e-mails aqui. Quando uma pessoa carrega o símbolo de sua religião, ela está exercendo seu direito. Mas quando em espaços públicos símbolos religiosos são expostos, o direito de liberdade de muitos está sendo desrespeitado. Dora. Muito obrigado, Dora. Um forte abraço para você. Deixa eu ver uma coisa aqui, rapidinho aqui, para poder já liberar aqui para o doutor Roberto aqui. Caro locutor, a Bíblia... Obrigado pelo locutor. Ainda bem que ele não chamou de jornalista. Ainda bem que ele não chamou de speaker. Um abraço aí, o Júlio em Sapiranga está nos acompanhando. Caro locutor, a Bíblia, que é certa nos seres humanos, não temos capacidade para governar ninguém, mas ninguém mais se entende. A hora que Deus colocar a mão, tudo, como é que é? Deixa eu ver aqui que eu perdi aqui. A hora que Deus colocar a mão, tudo irá mudar. Júlio de Sapiranga. Está dizendo que as pessoas não se entendem, tem que pegar a Bíblia e tal. Tem que ter a mão de Deus. Tem que ter a mão de Deus. Júlio, um abraço para você, para sua família. Obrigado pela audiência. Doutor Roberto Lorena. Obrigado, acho que a Dora colocou muito bem, né? Agradecer ao Júlio pela manifestação, embora eu acho que a gente tem que respeitar a religião dos outros, então não pode eu querer impor a minha religião para ninguém. E a Dora compreendeu perfeitamente. As pessoas têm que ter toda a liberdade de se expressar, né, na sua religião, mas não pode se confundir isso com a liberdade de opressão religiosa, de querer impor a sua religião aos demais. Mas o que eu estava dizendo é que essa não é uma posição pessoal. O doutor Loré pensa isso, pensa aquilo, né? Para tornar o debate impessoal, eu diria que tem várias instituições já, Milton, em que pese o debate ainda não esteja democrático, ainda não esteja feito na sociedade, né? É importante que não se aprove de imediato essa concordata, esse acordo Brasil-Vaticano no Congresso, para que dê tempo da sociedade discutir. Por exemplo, eu te traria algumas manifestações aqui. A igreja, por exemplo, o Conselho Episcopal da Igreja Metodista já se manifestou contrário a esse acordo. Né? A Igreja Anglicana se manifestou contrária ao acordo, em posição oficial, nota pública. A Catedral Presbiteriana se manifestou contrária ao acordo. A maçonaria, através do Sereníssimo Grão-Mestre, o Swelter, se manifestou contrária ao acordo. Estou dizendo aqui outras denominações religiosas que estão se sentindo lesadas, prejudicadas. O senhor sabe que o senhor está me trazendo um assunto aqui que me tocou agora, e até vou convidá-los oportunamente. Mas é um debate que eu quero fazer aqui, abertamente, com o coração aberto, sem ter viés nenhum para esculhambar com nada, absolutamente nada. Mas se existe uma coisa que eu e as pessoas, 90% das pessoas queremos saber, o que é a maçonaria? Como é que ela funciona? O que ela faz? Que caixa preta é essa? Qual é o papel dela na sociedade, no processo social, econômico, do dia a dia das pessoas? Nós precisamos fazer um grande debate. Eu acho que é um bom debate. Século XXI, 2009, do papel da maçonaria. Porque eu vejo tanta gente dar carteiraço, eu sou maçom, eu sou maçom, eu sou maçom. Mas eu não quero dizer o seguinte, que o maçom não é melhor do que eu, não, porque, pelo contrário, tem muitos maçons aí envolvidos na Operação Rodan. Eu tive um amigo meu, que há muitos anos atrás, já falecido já, ele fez um concurso e passou para um serviço de informações do governo. E um dia eu estava conversando com ele, veio a Porto Alegre, estava conversando com ele, e digo, como é que funciona isso aí? E se te prendem, tu é da nossa CIA, né? Aí ele disse assim, tem uma máxima, se diz que é porque não é.
Então, os caras dizem, eu não sou maçom, veja bem, mas dizem os maçons que o cara que diz isso aí porque não é maçom, não é. Dando carteiraço. Né? Mas eu estou te trazendo esse não. conjunto de manifestações públicas para tu veres que muitas instituições, especialmente instituições com matiz religioso, estão se sentindo prejudicadas. Agora, podíamos ver muitos também que são a favor, né? Que Sim, tem várias. não tem dúvida. Eu posso te citar, por exemplo, né? A CNBB Sim, é óbvio, a CNBB é óbvio. Agora, mas eu acho muitas outras até fora da Igreja Católica que são a favor também. Então, o que nós temos que pensar, né? Eu concito os ouvintes a fazer uma reflexão, especialmente eu concito os deputados federais da bancada do Rio Grande do Sul, né? Para não falar especificamente. Eles nem sabem o que é isso. Não é? Eles nem têm Mas ideia. é importante Olha que aqui, ó, isso eu pode ir da plenária a qualquer duvido. momento, Faz uma né? entrevista com um deputado federal e um senador da República aqui, pergunta para ele sobre o acordo assinado entre, não sei se é acordo, como é que se usa o termo? É termo concordata, mas é uma termo concordata, todo mundo fala acordo. Deputado, né? o termo de concordata assinado entre o presidente Lula e o Papa no Vaticano. Hã? Hein? Mas vai ser votado. Eu tenho participado de algumas reuniões internas sobre esta questão e eu tenho dito para alguns membros da Igreja Católica, da minha igreja, que eles têm que partir para esse esclarecimento, porque eu acho que realmente pode haver em função da falta de esclarecimento, pode haver como é que eu vou dizer assim, uma distorção do que, na minha opinião, é o sentido do convênio. Só para esclarecer, para aprofundar, me congratulo novamente, acho que o debate é importante. Infelizmente, a CNBB está querendo se furtar esse debate, pressionando os deputados para que votem no regime de urgência. Qual é a urgência? Não há urgência nenhuma. A urgência é em esclarecer os fatos. Só para te dar mais algumas instituições e para o teu ouvinte, a Associação dos Magistrados Brasileiros está concitando os deputados a rejeitarem esse acordo, Sim. porque percebem um grave retrocesso republicano. Também a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, já se manifestou contrária a esse acordo. O ouvinte está perguntando aqui o seguinte, quando a Igreja Católica, por exemplo, que é a maior hoje que existe no mundo, né? A Igreja Católica, ou não? Não é. Pega a China, por exemplo, tem 1,5 bilhão de habitantes, a nossa participação na China é desse tamanho. Digamos que seja uma das maiores, a segunda, quem sabe, talvez. Não, talvez como religião seja a maior. O ouvinte pergunta aqui... Muçulmanos, talvez, mas... Quando a Igreja Católica o Islã é maior, o não uso do preservativo e é contra o aborto, ela está ferindo o Estado laico? Evidente, até o Dr. Hermes colocou isso ao início, uma questão de valores comuns. O que é um valor comum? Por exemplo, a saúde pública. Sim. E no Brasil... Mas para nós o valor comum é a vida. Isso, mas no Brasil, por exemplo... Para nós é a vida. Os católicos brasileiros... Isso é um debate longo, isso aí. Mas mas aqui é uma questão interessante. O doutor como vai só até a meia-noite, já é meia-noite, eu tenho umas provocações para o doutor aqui sobre o nosso tema. Podemos ficar até meia-noite 15? Podemos. Eu tenho umas provocações para o doutor sobre o nosso tema aqui, que eu me preocupei hoje, sobre laicidade. Eu lamento, o Milton que é culpado, ele devia ter me dito que o senhor tinha um livro, que eu teria comprado o seu livro e lido. Então, para não ficar em muita desvantagem. Mas eu estava vendo hoje, assim, por exemplo, Estado laico. O Israel é um Estado laico? Não é. É uma coisa incrível. A Constituição do Estado de Israel é a Torá. É a Bíblia. É a Bíblia. A Constituição do Estado de Israel é a Bíblia. É a Bíblia. Não existe uma Constituição, existe uma série de leis, mas a Constituição do Estado de Israel é a Torá, a Bíblia. Eu não sabia disso. E veja, e é um Estado, eu não conheço a vida de Israel, eu fui lá uma vez só como turista, não posso, tem muita gente que passa um dia num país e já chega dando palpite sobre a vida do país, né? Eu fui lá, fiquei 15 dias lá, mas não me sinto em condição de dar palpite, eu não sei como é que é a vida lá em Israel. Mas eu tenho a impressão que é um dos países mais democráticos que existe. Não, fora o problema de política externa, mas eu digo democrático é porque o senhor vê lá o problema de gays, o problema de... É um país democrático, internamente, vamos dizer assim. Vamos deixar o problema da política externa, porque senão não vamos entrar em outra discussão. A Constituição é a Torá. Os Estados Unidos é um Estado laico. É um Estado laico, o senhor concorda comigo. Como é que o presidente dos Estados Unidos faz juramento quando assume? Eu não entendi a comparação entre Estados Unidos e Israel. Não estou comparando. Eu não sou especialista em Israel. O que eu quero dizer que a provocação que eu ia fazer era isso. É que esse problema de laicidade não é que o tema em si seja relativo, mas na sua aplicabilidade. Eu considero os Estados Unidos um Estado laico. Claro. Pois é, mas o presidente dos Estados Unidos, e até isso pode dizer que eu fui lá, uma vez estava lá como turista, na posse do... Acho que não sei se do Clinton. Não me lembro. Uma dessas posses, eu estava lá e fui ver. Frio desgraçado que estava lá.
o presidente como é que é, a Suprema Corte, Sim. pega uma Bíblia e ele põe a mão sobre ela. Aquilo me surpreendeu. Eu nunca tive. Põe a mão sobre a Bíblia e jura ali, faz aquele juramento lá, sobre a Bíblia. Um Estado laico. Todos nós concordamos. Fica bom para o ouvinte a gente tentar explicitar então esse conceito de laicidade, né? O que significa laicidade? Mas sem fugir também daquela questão que eu levantei, que eu acho que é muito importante para os ouvintes aí, que é o caso do preservativo. Claro. E isso é um assunto bom, eu me proponho opinar, mas isso aí é um assunto que leva tempo. Exatamente. O que é laicidade? Então, laicidade é aquele país onde, né, um regime governamental em que as políticas públicas não se regem por valores religiosos. Então, por exemplo, o Brasil, e vamos pegar o tempo para falar do teu tema, né? O tema da saúde pública e o tema do uso do preservativo. A gente tem uma epidemia mundial de HIV e AIDS, né? Que é bastante conhecida, e nós temos no Brasil uma política pública que é mundialmente reconhecida, é referência no enfrentamento dessa epidemia. Qual é? O uso do preservativo. Né? Então, o que acontece? Nesse ponto, os católicos brasileiros, eles têm a liberdade de, contra a orientação da hierarquia da Igreja Católica, fazerem uso do preservativo. Diferente de um Estado religioso, onde a lei religiosa é a Constituição, né, se funda, poderia estar Irã, países islâmicos, né, onde não há essa liberdade. O que é princípio religioso é princípio legal. Só no Estado laico, e por isso que a gente fala de liberdades laicas, porque quem assegura a liberdade religiosa, em última instância, é o Estado laico, onde há a pluralidade, a diversidade religiosa. Caso contrário, todos teriam que ter a mesma religião, a religião do Estado. Não é? E as consequências graves nesse sentido. Então, o que acontece no Brasil? Por que uma mulher católica pode fazer uso da pílula anticoncepcional? Porque o Estado brasileiro não está vinculado à doutrina católica. Por que no Brasil uma pessoa mesmo, independentemente de ser religiosa ou não, pode fazer uso do preservativo? Porque o Estado brasileiro não está vinculado à doutrina católica. Então, o que acontece? O que é importante? Toda pessoa usa o preservativo, toma pílula, se quer ou se não quer. Não é porque o Estado não está ligado à doutrina católica. Se o Estado fosse religioso e seguisse a orientação da doutrina católica, o preservativo seria proibido no Brasil. E a pílula anticoncepcional também seria proibida. Vou lhe fazer a seguinte colocação aqui. Eu ouço, essa é uma das outras injustiças que eu acho que a nossa igreja sofre. O Papa veio ao Brasil, o Brasil e condenou o preservativo. Só vou chegar lá. O sinal está marcando meia-noite, pode continuar. Vou chegar lá, doutor. A Igreja Católica diz assim, ó, você deve ser casto até o casamento. Você vai dizer, é um horror, hoje ninguém faz. É verdade, ninguém faz, mas a igreja diz isso. A igreja diz isso. Você só deve ter uma companheira ou um companheiro. A igreja diz isso, o senhor pode achar, e outros tantos. Não, mas a realidade é diferente. Tem gente que defende até um aspecto biológico, né, que um macho é inviável. Não, tem gente, não estou dizendo que é o senhor, doutor, pelo amor de Deus. Mas a Igreja Católica diz isso. A Igreja Católica diz isso. A Igreja Católica diz assim que você não haverá, agora me esqueci o termo, assim, não, essa conjunção assim, de um monte de gente junto, como é que se chama? Me faltou o termo, uma zorra total, digamos assim. A igreja não faça isso, você não deve fazer isso. Você diz, mas eles fazem. Aí a igreja, lá, depois de dizer essas coisas, ou antes, enfim, a secundária, ela diz assim, não use preservativo. Aí o camarada não faz a primeira coisa, porque acho que não deve fazer, acho que deve ter mais de uma mulher, mais de um homem, enfim. Não faz a segunda coisa, acho que deve fazer sexo desde os 12 anos de idade, como hoje se vê por aí, infelizmente, eu acho uma tristeza aí, 11 anos aí. Não, mas faz isso também porque é livre. Aí quando chega na camisinha, a gente tem que ouvir isso aí, que a epidemia de AIDS não sai porque a Igreja Católica diz que é para não usar a camisinha. O cara não faz nada do que a igreja manda, aí na hora da camisinha, não. Então eu não uso camisinha porque a igreja diz para mim não usar. Não, isso é um argumento que não é injusto, é ser injusto com a igreja. A igreja diz aos seus que a camisinha como fruto de manifestação de sexualidade não deve ser feita. Agora, qualquer católico sabe, se vai num padre conversar com ele, pede para usar camisinha, ele diz que pode usar, não tem problema, para tomar pílula, diz que pode usar também. Quer dizer, não, é só para corrigir essa injustiça com a igreja. E quero dizer que eu acho que eu cometi um errinho também. Acho que o senhor tem razão quando o senhor diz se o Estado fosse católico, seria proibição. Acho que nisso aí o senhor tem razão. Acho que mas eu longe de mim defender o Estado, mas eu não defendo o Estado religioso, eu defendo o Estado laico. O problema, então, a gente fica no seguinte problema. Se nós vamos para a escola pública, né? O Estado brasileiro, então, tem uma política pública sobre a questão do uso do preservativo. Política essa que é apoiada, de resto, no Brasil, por 98% dos católicos brasileiros, né? Apoiam o uso do preservativo. Como é que fica, né?
se o Estado brasileiro, através desse acordo com o Vaticano agora, né, tomara que não seja aprovado no Congresso, mas periga ser aprovado a qualquer momento, sem discussão com a sociedade, que impõe o ensino religioso na escola pública. Então, vai se ensinar na escola pública a não usar o preservativo contra a política de Estado. Desculpe, doutor, mas o senhor está de novo sofismando, senhor me perdoa, você vai ter que dizer isso aí. Esse acordo, esse ensino religioso, ele vai ensinar religião. Eu confesso que eu não sou um estudioso profundo das religiões, mas o aborto, a igreja, essa igreja universal do Reino de Deus, eles são a favor do aborto, em algumas circunstâncias. Eu ouvi esse dia o nosso parlamentar lá, eles são a favor. O divórcio, a igreja episcopal, estou falando essa porque eu conheço, tem um amigo meu que é... A igreja católica é contra a igreja católica, essa episcopal é a favor. Então, não é que ela vai ensinar, doutor, que tem que ser contra a camisinha. Não, vai dizer, olha, a igreja católica é contra o uso da camisinha, a igreja tal não é. E quem da igreja católica não cumpre, por exemplo, eu sou um juiz de direito católico, apostólico, romano, frequentador assíduo da igreja e tal, e eu vou fazer um divórcio aí, como é que fica a situação? Não, ele está fazendo a função dele, e uma das coisas que se diz na igreja é que você é um bom católico se você for um bom pai, se for casado, um bom cidadão, para não deixar os solteiros fora, solteiros e viúvos, um bom profissional. Você, na sua função, tem que ser um bom profissional. Se a sua função é julgar, fazer, você tem que fazer o divórcio. Doutor Roberto. Não, casualmente também, não é uma provocação, doutor. A minha tese de doutorado, justamente em antropologia social aqui na URGS, foi sobre a questão da influência religiosa no Poder Judiciário. Mas não é o tema do debate aqui, né? Mas evidentemente que a gente vai encontrar... É influência, mas é aquilo que eu disse no início, doutor. Como dizer, aquela realidade existente. Eu não seria hipócrita de dizer assim que não tem influência. Claro que tem. Eu conheço, olha, digamos assim, de cada 30 membros do Poder Judiciário que eu conheça, seguramente 22 ou 23 são cristãos e destes 17, sei lá, são católicos. Isso aí não pode ignorar isso aí. Então, eu, pessoalmente, acho uma influência boa. Claro, o senhor já tem uma outra visão. É verdade. Não, veja bem, eu acho que é isso, né? Então, acho que resgatando um pouco a nossa reflexão, se me permite, tentar organizar um pouco, sistematizar o que a gente vem debatendo. Sim. Um pouco esse. Partindo dessa ideia inicial lançada pelo Dr. Hermes, que eu concordo, que o Estado tem que nutrir, então, um espaço onde os valores são comuns. Esse de respeito, né? O senhor tem a sua opinião, eu tenho a minha, então eu tenho um espaço. Bom, aqui nós vamos abrir um pouco mão das nossas convicções pessoais. E eu acho que ele trouxe um exemplo muito rico. Ele disse, na minha sala eu tenho um símbolo religioso, não sei nem se é religioso, mas uma inspiração que ele referiu. Olha aqui, proibir os padres, os sacerdotes de constituírem família, de casarem e tal, é ferir o Estado laico? Não. Porque tem que fazer uma distinção da seguinte forma: quem é que proíbe o padre de constituir família? Não é o Estado. É, eventualmente, aquela agremiação religiosa. O doutor Hermes colocou, há religiões que não fazem reserva. Isso não é minha área, mas... Inclusive católico. O rito não é maronita, é um outro rito ali do Oriente, ali, que tem aqui em Porto Alegre, inclusive, o padre pode casar. Tem várias igrejas que o pastor é casado. Sim, enfim, os evangélicos todos. Então o que acontece? Isso, mas tem que ficar bem claro para o ouvinte, como é o nome? Desculpe, Milton. Maria Ângela. Maria Ângela, eu acho que tem que ficar bem claro o seguinte: o Estado, lá, estamos dizendo, é o Estado, a figura pública. Se o sujeito quer se filiar a uma determinada confissão religiosa e quer eventualmente ser, né, um líder religioso, seja um pastor, um padre, né, ele evidentemente vai se sujeitar, se quiser, né, desde que seja voluntário, vai se sujeitar àquela história da pessoa que vai se associar no internacional, ele não pode querer assistir jogo internacional com a camisa do Grêmio, né? E da mesma forma, eu acho interessante fazer essa observação de laicidade, que ela tem mão dupla. Ela não é apenas a religião não interferir no Estado, como também o Estado não interferir na religião, desde que, evidentemente, é respeitado alguns princípios fundamentais. Eu dou um exemplo, né, que eu acho que é bastante comum, mais do que as pessoas imaginam. Uma pessoa, um casal, né, de jovens, quer se casar numa determinada igreja, mas não atendem os requisitos daquela confissão religiosa. E, eventualmente, essas pessoas vêm procurar na justiça, que a justiça determine, seja o padre católico, seja o pastor evangélico, que faz. Evidentemente que não cabe à justiça, não cabe ao Poder Judiciário. Temos um caso em Viamão em que o juiz
em que o juiz determinou que casasse, mas o tribunal cassou. A Igreja depois. Católica? A Igreja Católica. É? Não, esse fato é bem comum, não só no Rio Grande do Sul. Eu só tinha ouvido falar nesse, infelizmente. Por que isso, né? Porque as pessoas têm, eu quero deixar claro que é um exemplo rico para mostrar como é de mão dupla. Nem a igreja pode interferir no Estado, nem o Estado laico. A não ser regular como qualquer uma atividade. Fazer uma rodada rápida aqui de muitos e-mails e torpedos. Olha, muitos e-mails e torpedos chegando de todas as partes do Rio Grande do Sul. Boa noite, Milton. Eu admiro essas pessoas aí que frequentam a igreja. E admiro também os que têm a cara de pau de defender a Ieda. Abração. Sou teu fã. Billy. Um abraço, Billy. Não, isso aqui eu vou ler depois. Os outros que não têm a ver com o assunto aqui eu vou ler depois. Vou dizer aos ouvintes. Não acho que se trate de uma escolha entre manter ou tirar os símbolos religiosos de espaços pertencentes ao poder público. Simplesmente não me parece caber ao detentor de um cargo público decidir se aquele espaço público pode ser adornado com os signos desta ou daquela religião, pois aquele espaço não pertence ao diretor, ao escrivão, ao juiz, mas sim ao poder público. Excelente debate. Rodrigo Ventura Merg. Muito obrigado, Rodrigo. Excelente a manifestação do Rodrigo. Verdade. Acho que ele apanhou muito bem. Por isso que eu digo, a gente não pode. Sempre é trazido, né? No limite, é trazido o caso da França, que proibiram a expressão individual. E evidente não é o caso, a pessoa pode. Estou levando uma paulada aqui agora, que eu não disse que eu sou ateu. Aqui, ó, finalmente você assumiu que é ateu. Sempre fiquei me perguntando por que você defenderia a abolição dos símbolos religiosos, já que em outros programas você tinha afirmado ser católico. E eu sou católico. Mas agora que você assumiu... Na tua locução ali teve um trechinho que... eu falei que era... Não, eu não sei se tu falou, mas a impressão que ficou foi essa. Que era ateu. Não, eu sou católico. Agora que você assumiu não crer num ser superior, posso finalmente entender essa sua postura. Só mesmo ateus para se sentirem atingidos pela crença e adoração a Deus. Não, quem é que mandou esse... Deixa eu ver uma coisa aqui. Pior é que não assinou, né? Tá, mas para esse ouvinte... PR. Pro PR, vamos esclarecer uma coisa. Schwartz. PR Schwartz. Não, é preciso esclarecer para ele o seguinte, não são somente os ateus que se sentem ofendidos, eu acabei de ler, acho que ele não viu essa parte do programa, manifestações da Igreja Anglicana, da Igreja Metodista, da Maçonaria, da Associação dos Magistrados Brasileiros. Sim. Eu não acredito que os magistrados brasileiros no seu conjunto, na associação, estão determinados por uma determinada crença religiosa. Acho que há controvérsia. Acho que há uma diversidade muito grande. Né? A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência se manifestou pela retirada, né? pelo nosso Estatuto da Concordata. Então, eu acho que aí ele talvez não tenha compreendido todo o programa. Não, eu acho que eu me expressei mal aqui também. E a dificuldade... O Dr. Hermes também entendeu. Não, sabe por quê? Não foi isso, Milton. Que no início do programa, tu falaste nas pessoas que não creem. E algumas pessoas, infelizmente, a gente tem que dizer isso, não conseguem se colocar no lugar do outro. Eu tive até uma entrevista longa na televisão com o Dom Dadeus e falei sobre isso com o Dom Dadeus, porque é o seguinte, eu perguntei, Dom Dadeus, é o seguinte, eu sou católico. Agora, quando que a igreja, por exemplo, me procurou para que eu pudesse apresentar alguma opinião, se eu sou a favor ou contra, por exemplo, o problema dos preservativos que a igreja coloca, o divórcio, o aborto, enfim, eu nunca fui questionado sobre isso. É isso que eu coloquei. Mas não sou ateu, não sou ateu. Milton, qual é o problema do ensino religioso católico? Está perguntando aqui. Fé é fé. Na minha família, todos tiveram formação católica. No decorrer da vida, fomos fazendo novas escolhas. Convivemos todos em harmonia. Todos temos fé. É o suficiente. A prática religiosa é a escolha pessoal. Como é o nome Abraços. dele? Suzana Gutierrez. Suzana, justamente, eu acho que tu concluísse o teu e-mail respondendo a tua própria pergunta. A fé religiosa é uma escolha pessoal, que não deve ser imposta por lei. Então, vou te dar um exemplo, talvez fique mais fácil compreender. Né? Um casal onde o homem é um pai de santo, ele tem um filho que professa, né, participa desses ritos religiosos. Ele vai na escola pública, ele se depara com um crucifixo na escola, porque a diretora da escola achou bonito botar aquele crucifixo, que atende à sua religiosidade particular, que ela tem todo o direito de ter, mas que não tem direito de confundir a sua individualidade, a sua religiosidade, com o fato de aquele edifício público, que é neutro, é de todos, né, aderir à religião daquela diretora. Mas o pai de santo, é que o senhor deu um exemplo ruim aí, o pai de santo acredita, a imagem de Jesus, ele... Alguns sim, outros não. Pelo menos os que eu conheço, todos eles se reverenciam. Mas sabe, tem 30 mil terreiros no Rio Grande do Sul. Tá bom. Fica difícil conhecer todos. A gente não pode generalizar. Que eu conheço, a gente não deve generalizar.
Dos que eu conheço. Eu sei de casos, embora não conheça o nome da pessoa, a gente trabalha com pesquisas na faculdade da URGS, né? Tem casos que tem manifestado isso. A pessoa sente que o seu filho está sendo discriminado na escola porque ele não quer participar da aula de ensino religioso. Uma criança de 7, 8 anos, nessa idade, fica o quê? Fica no corredor, fica na escada, passa uma Mas pessoa... não tem cabimento, doutor, com todo respeito, isso é uma barbaridade acontecer. Isso não pode acontecer. Ensino religioso tem que ensinar todos, inclusive o ateísmo. Já concordamos. Mas é que eu compartilho... Se na realidade é um pouquinho diferente, é uma questão de agir para que a realidade... Eu compartilho do seu ideal. Eu cometi um equívoco aqui no meu texto aqui, que doutor agora eu Elis, dou razão. Eu compartilho do seu ideal, mas a realidade é totalmente diferente. Nós que não acreditamos num ser superior, eu coloquei aqui. Isso que eu digo. Mas eu pensei que estava te colocando no lugar deles que não... Foi a princípio eu também pensei isso. Ele está se colocando o nome naqueles... O ouvinte te flagrou, meu. Tá vendo? Isso é bom, sinal que o ouvinte está prestando atenção. Que coisa triste ouvir esse juiz de direito. Eu leio tudo aqui, hein? Contra mim, contra os convidados também. Não vou concordar com Que coisa triste ouvir esse juiz de direito se voltar tão agressivamente contra Deus e as religiões cristãs. Mais triste ainda, fico ao ver você, Milton, a quem sempre admirei defender tal postura. Sinceramente, estou muito decepcionada por teres trazido esse senhor ao seu programa. Que paulada, me Eu vou defender o juiz aqui, vou defender o juiz e você. Eu acho que o radialhar, eu disse no início aqui do fenômeno da rádio, a rádio é obrigação dela trazer pessoas com opiniões diferentes. E eu gostei muito das opiniões do juiz, posso não concordar com elas, né? E não quero ir embora antes de contar uma historinha aqui, né, para cutucar o nosso juiz aqui. Não, mas não vamos embora ainda, espera mais um pouquinho. Sobre essa questão de ateísmo, de não crer num ser superior, que vários ouvintes levantaram isso aí, conta-se que um alpinista ateu resolveu subir uma montanha e um velhinho que estava ao pé da montanha disse: meu filho, eu acho que vai vir uma tempestade muito grande aí. Eu, se fosse tu, não subir. Ele disse: para, vô, qual é? Eu estou aqui com tudo. Mostrou ali os mosquetões, aquele equipamento moderno de alpinismo. Tá bom. Se foi, subiu. Vai pegando, o alpinista ele pega o gancho, né? E engancha um outro gancho ali que ele prende em si mesmo, de forma que a corda, a cada 2, 3 metros, ela fica presa na montanha. E ele foi subindo. Quando chegou na metade da montanha, o tempo começou a mudar. E dali um pouquinho caiu uma imensa tempestade. E ele tentou subir até encontrar um abrigo e não conseguiu. Aí ele falou: o que eu vou fazer, né? Já anoitecendo, e aquela tempestade, aquela escuridão. Aí eles: vou tentar achar mais um abrigo. Aí meio que fez um gesto meio perigoso e perdeu o equilíbrio e caiu. E aí o primeiro grampo soltou, o segundo grampo, aí foi indo, aqueles grampos foram caindo, até que parou. E ele pensou assim, meio machucado, né? Disse: mas eu aqui de noite, nessa tempestade, o que eu vou fazer? Eu vou morrer congelado, né? Aí se lembrou do velhinho, que o velhinho disse: vai com Deus, meu filho. Ele disse assim: olha, Deus, eu não acredito que tu exista, mas afinal de contas, se existe, me dão a mão. Aí disse que a voz dele se confundiu com os trovões e surgiu uma outra voz e disse assim: se tens fé, corta a corda. E aí, 3 dias depois, uma equipe de resgate encontrou-o dependurado na corda, morto, congelado, a 1 metro do solo. Meu Deus, ai. Mas é só para provocar, Uma bonita alegoria. Olha aqui, ó, Milton, gostaria que no debate houvesse a opinião de alguns representantes de religiões. Acho que seria uma pluralidade de opiniões. Na PUC, por exemplo, em cada sala de aula há um crucifixo muito discreto acima do quadro negro. Não vejo mal nenhum, pois trata-se de uma instituição cristã e lá estudam pessoas de todas as crenças. O que achas dos botões dos partidos políticos usados na lapela? A pessoa está mostrando a sua preferência política, desde que sem ofensas, não vejo mal nenhum. E as tatuagens? Pessoas cobertas de dragões, espadas, Iemanjá, etc. Quer coisa pior do que isso, acho agressivo. Pode ser que a exposição do crucifixo seja mais cultuada devido a que... Deixa eu ver uma coisa aqui, que agora... cultuada devido a que representa o símbolo do cristianismo, da fé num Cristo que deu a sua vida pela humanidade. O Deus do cristianismo é o mesmo Deus de qualquer outra criatura, inclusive dos animais e das flores, dos rios, dos mares. Uma coisa que eu não entendi foi quando fiz um curso de atualização em Direito Civil na URGS, e ao chegar na sala de aula, logo acima do quadro negro, me deparei com um quadro com uma foto talvez uns 40 centímetros por 40 centímetros do Dr. Paulo Brossard.
Mesmo sabedora de seu notório saber jurídico, aquela foto me incomodava muito e me tirava toda a atenção ao que o professor explicava. Não consegui fazer com que removessem aquele quadro do nosso jurista, sisudo de frente para nós, alunos. Em resumo, concluí o semestre sem acrescentar quase nada daquilo que o mestre me passava, pois eu me fixava no cabelinho ondulado do Dr. Brossard. Só para finalizar, o estudo das religiões é cultura geral, é história. O Deus que está dentro da capelinha da Assembleia Legislativa é o mesmo Deus que está dentro da sinagoga e em tantos outros lugares. Na minha opinião, tudo agride, é prejudicial e não deve ser cultuado. Um abraço, Oleti, Rolins Alves. Muito obrigado. E aí, o que os senhores comentam? Eu achei ótimo o tratado do Rolim aí. Não, o que acontece é isso, né? É uma opinião de um crente, né? De uma pessoa que acredita, e eu acho louvável isso. Eu Agora, acho respeitável, não... né? Mas acho isso, que a gente tem que fazer um exercício interessante de alteridade, se colocar no lugar do outro. Né? Então eu acho assim, é complicado quando algumas pessoas dizem, não, mas o símbolo não incomoda ninguém. Ora, eu já participei de muitos programas, e aqui nós estamos vendo mais um, né, onde muitas pessoas manifestam, olha, eu fico desconforme, eu fico incomodado com isso. E eu já aqui citei várias organizações. Então o que acontece? É muito simples quando não me incomoda a mim, dizer, olha, isso não incomoda ninguém. Não, vamos ouvir os outros. Eu acho que aquele ouvinte, né, que disse que, sabe, a gente traz mais gente, isso eu tenho sentido falta, inclusive no Congresso Nacional, e inclusive no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, quando fez agora audiências públicas para discutir a questão da anencefalia, ele convidou, sabe-se lá por quê, um líder católico, um líder religioso católico e um líder religioso evangélico. E para quê? Para trazer inspiração religiosa para a decisão dos ministros do Supremo? É complicado. Mas mais do que isso já é grave, é gravíssimo. Mais do que isso, por que essas duas representações religiosas e não as demais? Por que não chamou um pajé? Por que não chamou um xamã? Por que não chamou, não é, o que foi, doutor Hermes? Eu tive que rir, a sua forma que o senhor colocou, eu tive que rir, mas não foi assim de diminuição, não, um pajé, eu achei interessante, fiquei pensando... É que o Brasil é diverso. Pajé, pois é, imagina nós trazer um pajé da Amazônia lá. Mas não é isso aí, mas o que eu acho, não, eu acho o seguinte, o que eu entendo, acho que o que o tribunal quis fazer foi de ouvir opiniões religiosas. Agora, a questão de por que esse ou por que aquele, eu nem sei, confesso quem foi, mas eu imagino que eles tenham talvez trazido, digamos, os de maior expressão numérica no país, porque eles queriam ouvir, pelo que eu me lembro, até acompanhei muito pouco aquele debate lá, eles queriam ouvir, digamos assim, uma certa opinião da sociedade e a questão científica. Porque às vezes as pessoas ficam só numa ou só noutra e não é bom. Eles levaram, inclusive, cientistas lá a favor e contra. Cientistas com certeza, mas eles têm a questão de serem a comprovação acadêmica e vão discutir a matéria, né, à luz da ciência. Agora, quando ele traz uma religião, eu já acho equivocado trazer uma religião para o juiz, porque o juiz tem que fundamentar a decisão, o ministro supremo tem que fundamentar a sua decisão em critérios válidos para todos. Ah, é? Não é? O cara disse que eu sou ateu, eu estou com a Virgem Maria aqui pendurada no pescoço. Tem que levar essa imagem aí para o ouvinte. Então, o que eu digo, quando o Estado, seja o Supremo Tribunal Federal, como eu já vi, seja a Câmara dos Deputados, convida uma instituição religiosa e não convida as demais, eu acho que ela está praticando uma discriminação. Quer dizer, eu acho que até certo ponto, doutor, eu acho que até certo ponto, porque o senhor vê, às vezes eu vejo alguns debates lá na Assembleia também, e a grande questão é essa. Se nós formos convidar todo mundo, um debate fica impossível. Tem que convidar 200 pessoas, porque são realmente as denominações são as mais variadas. E as religiões, nós poderíamos fazer um debate. Aí voltamos àquela questão. Essa questão. variedade se aplica também à questão dos símbolos, né? Desde religiões que não admitem qualquer símbolo, com essa multiplicidade. Então, um tribunal que tem um símbolo, então, fazendo esse raciocínio, teria que ter todos os símbolos. Mas o Cristo vai abrir o coração do juízo lá. Eu acho que ajuda. Eu honestamente, eu digo isso com toda sinceridade e aceito a sua opinião. Eu acho, por exemplo, que ele toca o seu coração também. Eu acho, na minha opinião, eu acho que ele toca o seu coração também. Eu acho. Isso é que a gente tem que separar o indivíduo, né, da minha religiosidade particular, da minha atuação. O senhor acha que é errado, doutor Loré e doutor Hermes, por exemplo, assim, um juiz de direito numa audiência, como faz o presidente do parlamento, né, ou de uma assembleia, ou do Senado, da Câmara dos Deputados e tal, ele abriu uma audiência dizendo, está ali as partes, né, o réu, a defesa, sei lá, enfim e tal, a acusação, e ele evocando a proteção de Deus,
Declaro aberta a audiência. Eu tenho a Declaro impressão aberta que a juiz sessão. não faz isso. Pode, né? mas Eu nunca vi. Faria isso? Eu tenho a impressão que isso viola o artigo 5º, inciso 6º da Eu Constituição nunca vi. Federal. Não, mas vamos ser práticos. Eu nunca vi fazer isso. O juiz. Não, vou chegar lá agora. Acho que sim, né? não, vou chegar lá. Eu nunca vi juiz fazer isso. Agora, nos parlamentos, realmente, eu acho que, não vou dizer todos, porque eu também não conheço todos, mas uma parcela expressiva consta nos seus regimentos. Regimentos, né? A leitura dizer com a proteção de Deus. E há alguns ainda que se faz uma leitura da Bíblia. Eu participei de uma discussão muito grande sobre isso, não sei hoje quais. Aqui não se faz mais, mas alguns faziam. Mas eu acho que poderia citar 2 exemplos assim, de campos opostos. Né? Nós temos hoje, talvez o estado mais laico do Brasil em termos de postura do Estado, é o estado do Piauí. Piauí? O estado do Piauí, o estado do Piauí agora... Mão Santa? O Ministério Público... Não, Senador Mão Santa. É que diversas instituições procuraram o Ministério Público do Piauí, que fez um termo de ajustamento de conduta com o governo estadual para retirada dos símbolos religiosos das repartições públicas. Né? E foi tranquilo. Assim como é tranquilo em outros órgãos. Vou dar um exemplo do INCRA, onde vinham se realizando diversos cultos religiosos no interior do INCRA. O Ministério Público do Distrito Federal fez apenas conversou através de ofício, vamos dizer assim, né? Mas solicitou ao presidente do INCRA que as providências e ele baixou o maior de serviço, estão proibindo a realização de cultos religiosos nos espaços do INCRA. Eu também acho que não tem sentido fazer culto religioso. Mas sabe que se faz a lo largo, né? Confesso que eu vi com surpresa isso, doutor. Palavra. Não, é que se faz muito. E aí vem essa questão, quer dizer, o Milton costuma sempre falar da capela da Assembleia, né? Mas veja bem, quantas quadras está a Teria capela da que Catedral Metropolitana? O sujeito Nenhuma, tinha uma nenhuma urgência de fazer uma oração? Mas poderia fazer um cantinho ali do centro de Umbanda, ali na entrada da Assembleia? Em tese, até porque não. A nossa bancada, por exemplo, na Assembleia, tem o hábito de antes, porque uma vez por semana. Não é rezar assim no sentido que a gente imagina. Tem almoço nas terças-feiras. Então, antes do almoço se faz um agradecimento pela mesa, isso se faz sempre. Aí foi uma terça-feira. Aí foi o doutor Hermes Dutra que Vou te fez convidar uma terça-feira para tu lá. Aí foi o senhor que introduziu lá. Agradecendo o pão e pedindo que Deus nos una. Isso se faz sempre lá, mas é uma oração simples, pequena. Não, o senhor diz, se me permite só para esclarecer, o senhor disse, o senhor está almoçando com seus colegas? Sim, mas é evidente, mas isso está dentro da liberdade religiosa. Eu quero deixar claro isso, né? E não é porque muita gente tem dito, vejam, algumas pessoas têm alguns espaços na mídia, inclusive, e dizem assim, não, porque são intolerantes. O debate vira muito reducionista, né? Esse é que é o problema. Vamos marcar aqui um debate com uma... encontro aqui com o doutor Hermes, mais pontos de convergência do que de divergência. Eu vou dar o livro. Mas tem um livro para dar para o doutor Hermes? Eu vou comprar. Eu faço questão de comprar, porque eu aprendi com um amigo meu que é escritor, que se a gente começar a receber livros de graça, o coitado do escritor se sente desmotivado, porque ninguém é de fé. Faço questão, vou comprar e vou... Qual é a sua aval? Onde é que o senhor atua? Eu estou no plantão judicial. Onde é? Ali no Fórum Central. Eu vou o doutor Roberto Loré era, até pouco tempo atrás, da vara da... A segunda vara de família. Eu quero autografar, porque eu dizia segunda vara de família. A seguinte expressão, o Jarbas Passaria era um antimarxista, e era que tinha uma das bibliotecas sobre Marx das maiores do país. E eu um dia fui visitá-la, era impressionante o volume de livros que tinha sobre Marx. Mas era ministro na época. Digo, mas ministro, por que esse monte de livros sobre Marx? Assim, a gente tem que conhecer para combater. Né? Agora, eu nunca vi... Vou comprar o livro, que fazer questão de Estou me queixando do Milton que não me disse, senão eu teria comprado. Eu quero combinar com os senhores aqui, já ao vivo aqui, daqui uns 20 dias, sei lá, de acordo com a agenda dos senhores, nós voltarmos aqui a debater. O senhor já vai ter lido o livro, enfim. Claro. E podemos até convidar outras pessoas de outras religiões para participar. Seria bom. E aí podemos ampliar um pouco mais o debate para 1h30. Seria bom. Olha, o número de e-mails e torpedos que eu estou recebendo aqui é algo impressionante. Que bom. É impressionante, de todos os lugares do interior do Rio Grande do Sul. E olha que hoje já temos a concorrência do show do Roberto Carlos. E eu nunca vi, doutor Hermes, doutor Roberto Loré, alguém ter tanto livro empilhado no porta-mala do carro, em cima dos bancos, nas mesas onde trabalha, em tudo que é lugar. Lê assim 24 horas, é o doutor Inês Trindade. Ele vive em cima de livros, é um negócio impressionante. É o maior investimento que o doutor Inês faz, que eu conheço. Um excelente hábito. Exatamente. Não desprestigiando todos, mas o doutor Hermes tem uma linha mais saudável e coerente de posição social, democrático,
Luiz está mandando aqui. Não, nada disso. Obrigado, Luiz. Mas Boa noite, não, Milton. na verdade, Como não. e que a nossa nação vai ser feliz com tanta sujeira no Senado, certos pastores tirando dinheiro das pessoas, em nome de Jesus, dá náuseas e muita podridão. Será que esta gente nem tem um pouco de vergonha? Maria Helena de Canoas. Posso dar uma resposta para Maria Helena? Eu vou responder a metade da pergunta que ela disse. Maria Helena, os senadores e os deputados estão lá, nenhum deles foi nomeado. Tudo eleito, né? Todos eles eleitos. É. Boa noite, caros colegas do debate. A cruz de Cristo descobre 3 classes de pessoas. Os judeus que querem sinais do Messias, para os quais a cruz era tropeço. Segundo, os gregos que amavam a sabedoria dos filósofos, para quem a cruz era loucura. Terceiro, os cristãos, para quem a cruz é o poder sabedoria. A sabedoria de Deus é loucura aos olhos do mundo. E, para um pouquinho que eu perdi aqui agora, esse computador aqui às vezes... E a sabedoria do mundo é loucura aos olhos de Deus. Borges, de São Leopoldo. E aí? Profunda essa do Borges. É. Parabéns pelo seu programa, que bem abrangente e democrático. Também parabéns à Band, que finalmente terminou com o monopólio da audiência. Com um certo tempo atrás pertencia a uma determinada emissora. Agora, com muita qualidade, a Bandeirantes está se destacando e marcando presença com sua ótima equipe de jornalismo, com diversos programas, um melhor que o outro, que prende a atenção de todos, do primeiro ao último minuto. Tudo de bom que Deus... Aqui no final agora... Aqui, ó. Final. Tudo de bom que Deus ilumine a todos nós. Alves, de Porto Alegre. Muito obrigado, Alves. Olá, Milton. Tive uma ideia. Um senador podia fazer um projeto para usar o detector de mentiras nos processos judiciais, assinado Gideão. Isso é uma boa, hein? Nós estamos falando sobre quem... Não entendi porque... nos processos judiciais... Aqui, ó. Tive uma ideia. Um senador podia fazer... Ele botou aqui, podia fazer um projeto para se usar o detector de mentiras nos processos judiciais, assinado Gideão. Aqui, não estamos falando sobre quem gostaria ou não em ter expostos símbolos religiosos, mas sim sobre o que fere artigos constitucionais. Em tempo, perdoe-me, o participante que faz ao Estado de Israel e ao Estado norte-americano. Precisamos procurar nosso modo de vida sem perder de vista os direitos fundamentais preconizados em nossa Constituição. Dora, deu-lhe uma paulada no Dr. Hermes aqui que não tinha levado de ninguém. Eu não fiz ódio aos Estados Unidos nem Israel. Eu fiz não, mas eu acho ótimo. Como é que dizia o saudoso... Só eu e o Dr. Roberto apanhando aqui. Saudoso Guido Mondini, se não se joga pedra em árvore que não dá fruto. Só eu e o Dr. Roberto apanhando aqui não dá, né? Meia-noite e 30, está marcando sinal. Caro Milton, leia o Salmo 115 e você vai colocar as imagens religiosas no lixo. Paulo, de Novo Hamburgo. Opa, Salmo 115. Eu não vou ler. Infelizmente eu não sou especialista em salmos, que aliás são coisas belíssimas de serem lidas. Minha filha não participa da aula de religião porque não considera a Igreja Católica como pura, porque não pratica o que está na Bíblia. Paulo, também de Novo Hamburgo. Milton, você vai se indignar comigo. Vocês podem falar e falar. Nunca vão entender, mas Deus tem os seus olhos escolhidos. Assinado Gedeão. Não, só eu gostaria de, claro, agradecendo a todos os ouvintes que se manifestaram, uns com mais ênfase, eu acredito, né, estão mais tocados pelo programa, outros talvez com menos, mas o Paulo, que se manifestou sobre a questão que a filha dele não assiste aula de religião, isso eu acho que deve ser um direito de todas as pessoas, né, de poder, como disse uma outra ouvinte, que a religião seja uma escolha pessoal. Se vai estar numa escola que tem aula de religião, aí... O problema que traz, é isso que eu vejo, depende muito da idade da criança. Eu não sei como é que funciona, como é que está funcionando isso hoje. Mas eu posso até depois lhe fornecer bastante material. Não, como é que está funcionando? Porque uma coisa é o escrito, outra coisa é a realidade. Mas eu posso dar bastante material de pesquisas realizadas sobre como está funcionando. Né? Eu posso dar exemplos do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Né? E é terrível. Eu diria assim, fere a dignidade da pessoa humana. Por isso a minha indignação com relação a isso. Algumas crianças de pouca idade, porque eu vou dizer, um adolescente de 15 anos, ele tem condições de dizer, olha, eu não vou assistir, eu já tenho uma outra formação, enfim. Mas uma criança de 7, 8 anos, para quem tem filhos nessa idade, o que faz na hora
Porque o ensino religioso ele é dito facultativo, mas o que faz? Sai da aula, mas como é que não está expondo a criança a ser estigmatizada como aquela criança? Eu acho que está. É que o senhor veja como unem a ensino religioso e a Igreja Católica. Não é isso. Ensino religioso é ensino, deve ser ensino de todas as religiões. É a principal religião do Brasil. Por isso que eu lhe falei na prática, por isso que eu lhe falei. O senhor vai ter uma decepção. Por isso que eu lhe falei, eu tenho uma certa decepção, por exemplo, com as escolas católicas. Eu acho que elas não ensinam a religião da escola pública, porque preciso o ensino é proselitista. Não, eu estou dizendo, eu posso inclusive trazer agora da Universidade do Brasil. Eu não estou concordando nem discordando, estou inclusive assumindo a minha ignorância. Eu não sei como é que. Mas por isso é importante a participação do ouvinte. Vou comprar o seu livro para mim ler. A ponta do iceberg. Olha, eu trabalho aqui, a minha esposa é coordenadora da Ação Social da Igreja Santo Antônio aqui. Aqui na Santo Antônio, aqui? E nós atendemos lá 150 famílias por mês, nós damos alimentação, damos cursos para essas pessoas, porque a tese nossa é de ensinar a pescar, não é? Sim. Em vez de dar o peixe. Mas acontece que enquanto eles são ensinados a pescar, eles precisam comer, então a gente dá o peixe também, mas até como contrapartida a gente exige isso aí, que se especialize, a gente oferece os cursos, dá tudo lá. E uma das coisas que a gente... Veja só, doutora, que a gente observou aqui, nós temos uma certa dificuldade de trabalhar com as escolas públicas aqui na região. Não sei porquê. Por isso que eu lhe perguntei, que eu não sei como é que está nas outras escolas. Aqui onde eu vejo, não há essa hegemonia da igreja. Eu digo isso com toda sinceridade. Eu acredito no senhor. Eu só lhe digo assim, que como eu me dedico bastante a esse tema, tem bastantes, são variados estudos em variados estados do Brasil, mostrando onde há uma doutrinação religiosa por parte da Igreja Católica. Eu digo da Igreja Católica que se pegar o exemplo do Rio de Janeiro, também muito a Igreja Evangélica. Não quero fazer uma discriminação contra uma ou outra igreja. Eu quero dizer, mas que é um ensino confessional. Não é um ensino, por exemplo, história das religiões. Sim, eu entendi o que o senhor quis dizer, eu entendi. É um ensino... Eu acho que o ensino, a doutrina, o proselitismo da Igreja Católica tem que ser feito nas escolas católicas, nas escolas confessionais. Estou recebendo de e-mails, Torpe, eu vou ler mais 2 aqui para liberar os senhores, porque já passou de 00:30 e eu tenho que também dar seguimento ao programa. Examino a personagem Centro Evangelho, Jesus Cristo, da mesma forma com que examino o Dr. Rodrigo Terra, Cambará, na obra do Érico Veríssimo, na obra do Machado. A personagem Jesus é doente, não tem absolutamente nenhum senso de humor, jamais sorri, é um teólatra, não me parece sábio, acho Jesus Cristo uma figura ridícula, não costumo dizê-lo para não agredir quem nele acredita, e me sinto incomodado, até agredido, quando alguém vai para a rádio e trata como óbvio, como verdade irreparável, a divindade de Jesus. Prazer em conhecer o Dr. Roberto Lorea. Como é o nome dele, Milton? Ele não assinou, mas tem o e-mail dele aqui. Tá. Não, é só assim, eu acho que a gente deve justamente, mesmo na divergência, Pronimos. tratar com respeito, né? Outra que é um caso que o Dr. Hermes aqui tem me tratado todo o tempo com respeito, até tomou a minha defesa aqui em alguns momentos, e a recíproca é verdadeira. Eu acho que a gente pode divergir, mas respeitando porque eu acho que é mais fácil para aquele que crê compreender a outra pessoa. Eu, por exemplo, você sabe uma das coisas a coisa que eu acho mais linda na criação, que eu acredito a Deus, é a diversidade. Essa é a maior riqueza que existe. Aqui, que mal há em instituir o ensino religioso nas escolas, é de Deus que nossas crianças precisam. O mundo está como está pela falta de fé, pelo desrespeito ao Ser Supremo e às suas leis de amor e bondade. Tive ensino religioso até os meus 14 anos e agradeço a Deus e aos meus pais por isso. Veja um exemplo dos Estados Unidos, onde o ensino religioso nas escolas foi abolido, e lá onde ocorrem os crimes mais atrozes, o desamor entre famílias, o desrespeito total aos pais. Sou totalmente a favor de levar Deus às nossas escolas. Como é o nome dele? Ele comete um equívoco, né? Infelizmente, o ouvinte, porque ele não está sabendo analisar corretamente. Eu poderia sugerir para ele um livro, inclusive, né? Por essa razão específica que ele trouxe, né, de questão de desenvolvimento social vinculado à religiosidade. Tem um livro do Ronald Dworkin chamado Deus é um Delírio. Eu não vou entrar aqui na questão de ter ou não fé, acreditar ou não, mas para esse aspecto que o ouvinte trouxe, e para esse aspecto que eu estou chamando a atenção deste livro, ele mostra como dos índices de desenvolvimento humano, vai pegar aí Suécia, vai pegar Noruega, vai pegar Dinamarca, vai pegar vários países, né, onde tem alto índice de desenvolvimento humano, e vai ver que são países onde tem menos crença religiosa, menos religiosidade. Então acho complicado generalizar e fazer uma alusão de que o país mais religioso melhor. Eu não li esse livro, mas que na verdade, isso é esse escora também numa outra tese aí,
vai meio que contra esta, é de que esses países aqui, na verdade, eram países calvinistas, não tinham influência da Igreja Católica. Então, assim, uma associação assim, como é que é, reducionista, né? Entre religião e desenvolvimento, religião e paz, não, acho que não tem lugar. Dr. Roberto Loré, juiz de Direito, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, muito obrigado mais uma vez pela presença, foi um prazer muito grande recebê-lo aqui em defesa das liberdades laicas, está aí o livro do Dr. Roberto Arriada Loré. Inclusive, vamos fazer um programa na televisão na sexta-feira. Dr. Hermes Dutra, grande figura da política. Não, é um cidadão de bem, conheço. Uma enorme satisfação. É um gentleman, é um homem que tem as suas posições, mas respeita as posições dos outros, enfim. É um democrata e é um homem que também tem um papel importante na sociedade aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela presença, um prazer muito grande em recebê-lo. Agora, tá aqui o último e-mail aqui, que depois eu vou ler os outros, os senhores não vão estar aqui, mas eu vou atender os ouvintes. Aí, Milton, seguinte, eu sou ateu. Tu tem que convidar um ateu para o próximo debate aí. Esses caras aí de igreja são tudo loucão. Além dos casos que foram falados no programa de ontem, que os pastores pedem dinheiro para o povo e tal. Eles elegem vereadores e deputados. Tenho medo que esses caras assumem a presidência da República um dia, porque daí eles não vão querer largar mais e o Brasil vai ser igual ao Afeganistão. Não duvido que isso aconteça um dia mesmo. Qual é o nome dele? Dou aqui abração, Billy. Ô Billy, Deus te abençoe, Billy. Fica em paz. Eu vou a um breve intervalo, volto em seguida. Tá valendo a companhia. Bandeirantes a caminho do sol. Apresentação: Milton Cardoso.